capacidade de resolução de problemas de resiliência. Isso também é aquele ponto que você tocou na entrevista, das pessoas que não sabem, elas não têm resiliência, elas não têm capacidade de superar É algo nesse sentido. Isso, a criança que nunca teve limites na vida, então ela tem uma dificuldade. Olá, amigos da TV Rio Mafra, estamos entrando ao vivo aqui no Estúdio TV Rio Mafra com o tema de hoje, que é Setembro Amarelo. Estamos aqui com a nossa apresentadora, a Juscelia, a jornalista. Já começamos contraído. Tá perdoado. Juscelia Alves, a nossa jornalista entrevistadora, que agora vai pertencer, talvez, aí, né? Quem sabe, à TV Rio Mafra. E o Davidson Rocha, que dispensa apresentação aí ao nosso psicanalista, nutricionista, tudo que termina com ista. Faz o showman já, né? Beleza, pessoal, eu gostaria de saber como está esse áudio, como está essa internet. Alguém me dê um feedback, por favor, durante a programação aqui, tá ok? Se o meu áudio está saindo aqui no microfone, que eu coloquei mais um para mim aqui agora. Muito obrigado pela audiência. E agora você está com a palavra, Ju. Muito boa noite a todos que nos acompanham então aqui pelo TV Rio Mafra. Mais uma vez o Davidson, né? O Nelson já apresentou também aí, todo mundo já conhece, inclusive, né? E hoje estamos aqui para falar de um tema super importante que todo ano em setembro, né? Desde 2014 a gente debate porque realmente é muito importante, que é a questão da defesa pela vida, da prevenção ao suicídio, e é necessário parar e fazer uma reflexão sobre isso, em especial na sociedade que vivemos hoje, né? Mas eu quero aproveitar, antes da gente entrar no tema, também para mandar uns abraços, né, para algumas pessoas que nos viram no último programa e que têm mandado sugestões, perguntas já para os próximos encontros, né, Davidson? Então, muito boa noite e quero mandar um abraço para os meus amigos lá, para o Ângelo e para a Cássia, que começaram a empreender agora lá na esquina do lanche, estão lá na luta, né? Espero que estejam nos acompanhando também. Para minha amiga Geise, lá das Gurias, muito querida, já anos já, a gente tem uma parceria aí muito boa, né, de clientes. Para a sogra, que ela reclama, né? Para a tia Ju, que teve aniversário, agora espero esteja nos assistindo também. Para a tia Silvana, para a tia Célia, para minha mamãe também, não menos importante, né? Também andou aí trabalhando pra caramba, já está precisando dar uma descansadinha, né? Para minha grande amiga, para Ana Maria Witt, que também está sempre acompanhando, assistiu a gente da última vez, mandou um abração para você. E para a Ângela, que também já mandou algumas sugestões, e na próxima aí já vamos trazer uma das sugestões dela, né? Mas entrando aqui no nosso tema de hoje, quero agradecer também a audiência aí do pessoal. A Beth já está aí hoje também, Beth Schellbauer, um abraço para você. E vamos falar um pouquinho então sobre... A Jussara também está aqui, a Jussara de... A sogra? Boa noite, esse tema é muito bom. Ela disse que o meu áudio está com eco. Vamos ver aqui se a gente melhora isso aí, tá? Agora melhorou, Beth? Dá um feedback para nós aí, vamos continuar. Obrigado. Beleza, então. Davidson, então como a gente já havia falado aí nessa breve introdução, o tema do suicídio é um tema de muito, é um assunto que exige muita atenção. A gente vê que cada vez mais as pessoas vêm se desesperando, né, ao ponto de chegar a esse extremo, e até eu fiz algumas pesquisas e acredita-se que o Brasil é um dos países com maior índice de pessoas deprimidas do planeta. Não existe um que esteja no topo, mas, né, é um dos 3. E, inclusive, mais cedo eu estive vendo os dados mais atualizados, segundo uma pesquisa, vou ter que olhar a colinha, né? Uma pesquisa da Unicamp,
publicada através do Centro de Valorização da Vida, 17% dos brasileiros em algum momento já pensaram seriamente em cometer suicídio, sendo que pelo menos 4,8% chegaram a planejar. Isso são dados que foram publicados deste ano pela CVV. Então, assim, em média, 38 pessoas cometem suicídio todos os dias e 14 mil ao ano, o que torna aí o tema realmente muito relevante, por isso um mês inteiro dedicado, né, a reflexões sobre isso. E, inegavelmente, esse tema passa pela questão da depressão. O suicídio geralmente, ele já, né, é uma coisa tanto quanto óbvia, ele está ligado a um processo muito longo que a pessoa vem passando, que caracterizado então por uma tristeza, por uma depressão, por N fatores que levam a essa atitude desesperada, né? E aí fica a pergunta, depressão é necessariamente tristeza? Como que eu diferencio um momento de tristeza na vida da pessoa de um processo depressivo como um todo e que pode vir a acarretar em uma atitude dessas? Importante toda a tua fala, né? Uma boa noite a todos. E justamente tem crescido muito, e a gente pode trazer esses dados para Rio Negro e Mafra. Infelizmente nós temos na nossa região um índice de suicídio muito acima da média nacional, tá? Então nós vivemos numa região, a gente observa pelos fatos, né? E também sabemos que é uma região que tem um índice mais alto. Fala-se que isso, há uma série de teorias para tentar explicar o porquê desses índices mais altos aqui na nossa região. Uma delas seria pela colonização, outra seria pelo passado de guerras e de conflitos existentes na nossa região, que isso traria de alguma forma essa memória, vamos pensar assim, até mesmo uma memória celular, que a gente sabe que isso existe, vem passando de pais para filhos, né, a epigenética. E também se fala sobre a questão da quantidade de sol. Nós temos uma região que tem pouca insolação e que o sol também ele é relacionado a esse processo de depressão, e a falta de vitamina D também contribui com tudo isso e assim por diante, que interfere nessa questão do ânimo. Mas vamos entender, conforme a tua pergunta, a diferença entre depressão e tristeza. Tem vários detalhes técnicos, existe um manual para o psiquiatra fazer essa avaliação, mas eu vou ser bem direto e bem prático. Tristeza, todo mundo fica triste, normal, e se a pessoa não fica triste, ela pode ter algum tipo de problema por não ficar triste, porque é normal. Você teve uma situação que você viu e não gostou, você ficou triste, uma outra situação leve, você ficou triste, é natural que seja assim. Quando essa tristeza começa a afetar a sua vida, afetar o seu trabalho, tá? Afetar o seu relacionamento, começa a causar uma série de distúrbios sociais, afetivos, e quando ela perdura, aí nós estamos caminhando com um processo depressivo ou já uma depressão instalada. Então vai depender da intensidade dessa tristeza, vai depender do tempo de duração e de quanto que isso está afetando. Olha, agora eu já não tomo mais banho, né? Eu tenho pacientes que ficavam uma semana sem tomar banho por conta da depressão. Eu não vou mais no trabalho, eu não vou mais na escola, eu estou tão deprimido que eu não namoro mais, ou eu não converso com a minha filha. Então, quando a gente começa a ver essas interações negativas acontecendo, a gente começa a tirar o olhar de uma simples tristeza para um processo depressivo. Você acredita que uma pessoa que vem num período triste, não necessariamente deixando de interagir em sociedade, mas está apenas triste. Hoje em dia a gente vê muito assim, você está triste, você já tomou remedinho X, remedinho Y, remedinho Z? E às vezes a pessoa está só no momento triste. Se ela já apela inicialmente para qualquer situação da vida em que ela esteja triste, para remédios antidepressivos, ansiolíticos, isso tende a conduzi-la para um processo depressivo, ou apenas a gente vê aí uma sociedade meio anestesiada? Olha, isso daria um programa inteiro, Juscelia, e algo muito importante para a gente estar trazendo para as pessoas que às vezes não têm acesso a esse conhecimento. Perceba que a medicação, a gente poderia falar da medicação, que é diferente, tá? Mas a gente poderia falar sobre álcool também. Imagine que eu estou triste e eu vou tomar uma dose de uísque para aliviar aquela minha tristeza. E não que o medicamento não seja importante, não que o cuidado não seja importante. Se tem uma pessoa que está depressiva, precisa buscar, vamos falar sobre isso aqui no programa, né? Precisa buscar ajuda profissional, a gente sabe disso.
Mas o fato de qualquer tristeza ou qualquer adversidade fazer com que você busque uma alternativa para fugir e não enfrentar, isso se reflete geralmente de um processo de infantilidade, ou seja, a criança faz isso. O adulto enfrenta, a criança foge. Então, se eu tenho um problema com a minha esposa, e em vez de eu chegar lá e conversar com ela, olha, vamos resolver, eu pego e vou beber para aliviar aquela questão que eu não tenho coragem, disposição, energia para enfrentar, então eu estou agindo como criança e não como adulto. E isso pode acontecer não pelo uso do álcool ou de uma droga, vou fumar um baseado para poder sair daquilo ou algo do gênero. Isso pode acontecer também via medicamento, tá? Então eu não estou dizendo que o medicamento não é importante, que não é necessário, não é isso que eu estou dizendo. Só que, e até mesmo o médico, né, o psiquiatra vai dizer para o paciente, olha, eu estou te fornecendo esse medicamento, mas você precisa ir atrás da causa, você tem que fazer análise. Essa junção é importante, porque isso vai aflorar de alguma forma. Então, respondendo à tua pergunta, o que acontece? Essa fuga constante denota uma falta de preparação, processo de infantilização que precisa ser corrigido para que isso não se some e aflore num processo depressivo, em depressão maior ou quem sabe até numa tendência a atentado contra a própria vida. Muito bem, a sua mãe está dizendo aqui que está fazendo peixe lá e assistindo. Opa, já a gente aparece aí, dona Jussara. Ah, olha só, é bom aproveitar um peixinho. E o Hamilton está assistindo a gente lá de Schroeder, Santa Catarina. Aí legal, divulga entre os seus amigos também, né? Vamos trazer mais gente para assistir a gente aí. E o peixe eu vou cobrar depois, né? Davidson, voltando então ao nosso tema. Então, uma tristeza não é necessariamente uma depressão, né? Mas a gente também sempre ouve falar, porque a gente tem sempre aquela noção de que uma pessoa deprimida está chorando, né? A gente até imagina aquele emoji assim, né, da carinha triste. Mas existe também a depressão silenciosa, que é aquela que não é caracterizada por episódios tristes, vamos dizer assim, né? Você poderia explicar um pouquinho pra gente que outros sintomas podem nos ajudar a entender que aquela pessoa pode estar numa depressão? Sim, e até numa ideação suicida também. Né? Uhum. Porque a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela traz alguns índices que são interessantes. Um deles relata que pessoas, às vezes, que não têm diagnóstico de depressão, que, por exemplo, são alcoólatras, podem cometer suicídio, mesmo não passando pelo processo depressivo. Então, e esse alcoólatra, ele pode ter uma depressão totalmente silenciada. Ele simplesmente bebe. Muita gente diz, eu bebo socialmente. O problema é que eu sou muito sociável. Né? Mas a pessoa utiliza-se do álcool para mascarar aquela dor, aquela tristeza profunda, aquele processo depressivo silencioso. E às vezes a pessoa nem tem diagnóstico de depressão, mas acaba aquela pessoa que é muito quieta, sabe, que não externa, porque a emoção, o pessoal que está em casa, é importante a gente trazer eu gosto de trazer sempre um pouco de conteúdo que se possa utilizar de forma prática, né? As nossas emoções, elas vão crescendo, e elas têm que ser externadas. A gente precisa externar a emoção. Se você fica travando a emoção no meio do caminho, ela vai converter-se em uma doença, seja ela uma doença emocional ou uma doença física. Então, a importância de aprender a externar, chorar, gritar. Eu vou falar um negócio aqui que não vai ser politicamente correto, mas às vezes xingar, caramba, você precisa externar aquilo de alguma forma. Engolir aquela situação, como muitas vezes a gente aprendeu desde o nosso período de infância, pode causar uma série de problemas. Então, existe sim essa depressão silenciosa e nesse silêncio uma grande dor acontecendo. Por isso o incentivo, a gente vai falar sobre isso, com certeza a Lucélia vai trazer algo a esse respeito, mas a importância da gente saber ajudar. Saber colocar para essa pessoa, para ela falar, aprender a escutar, deixar, ei fulano, vamos conversar e tal, mas trazer esta pessoa para a fala, né, para externar de alguma forma toda essa situação. Não sei se eu consegui responder, né, mais ou menos essa questão. Inclusive era isso que eu ia te perguntar, como ajudar essa pessoa que a gente percebe que está deprimida sem invadir o espaço dela. Até porque um dos sintomas da depressão silenciosa é a irritabilidade, a fadiga, o cansaço. Então é alguém que muito provavelmente não tem não está predisposta a falar.
né? E aí a gente tem dois grandes problemas. Como eu vou ajudar essa pessoa sem invadir o espaço dela, sem parecer agressiva? E a gente também tem uma sociedade que me parece pouco preparada para ouvir, né? Porque hoje em dia você diz assim, eu tô assim por quê? Motivo X. Eu digo, mas é que você não passou pelo que eu passo. Você nem sabe do que você está falando, porque quando aconteceu comigo, né? Então a gente percebe que as pessoas estão pouco preparadas para ouvir. E quando tentam dar essa ajuda, talvez elas estejam invadindo o espaço de alguém que está num processo ainda, né? Então como que eu ajudo uma pessoa deprimida, às vezes um suicida em potencial, sem invadir o espaço, sem ser agressivo? E completando um pouquinho a tua fala, às vezes a pessoa diz, isso é falta de Deus. Né? Quanta gente que eu escuto em consultório dizendo, não, eu não falo mais nada, porque quando eu falo que eu estou deprimido, o Zezinho lá diz, não, isso é falta de Deus, Deus que está faltando na minha vida, eu tenho que rezar mais, eu tenho que fazer isso. E são coisas diferentes, são coisas distintas, a gente precisa entender. Vamos lá para a tua pergunta, como é que eu ajudo sem invadir e essa pessoa já está predisposta a não falar? Não é uma situação simples, não existe uma fórmula assim mágica. Mas um dos pontos fundamentais é você provar para a pessoa que ela pode falar com segurança. Claro que o melhor caminho é o trabalho profissional, né? Então um profissional ele está habilitado a escutar sem dizer, isso é falta de Deus, com a tua vizinha foi diferente, eu já passei por isso também, nem fiz nada disso que você está fazendo. O profissional jamais vai fazer isso. Mas como que a família pode ajudar? Provar que também merece aquela confiança. E como é que a gente faz isso? É justamente exercitando essa escuta sem julgamento. Então você já começa a exercitar isso para aquela pessoa. Alguma coisa, se está em família, alguma coisa vai escapar. E naquela alguma coisa você já tem uma resposta condizente com o processo de que, olha, eu não julgo. E ali você plantou uma primeira semente. E lá no inconsciente da outra pessoa, peraí, então eu falei aquilo e a minha mãe, meu pai não me julgou. Tá, então eu vou falar de novo, mais um pouquinho, ele também não vai me julgar, eu vou falar mais um pouquinho. E a mãe e o pai estando atento, mãe, pai, marido, esposa, filho, né, neto e assim por diante, estando atento nessa escuta, sabe? Tem que estar se policiando. Peraí, eu não posso contar a historinha X, eu não posso contar a parábola de não sei o que, eu não posso fazer isso. Eu tenho que escutar com respeito e deixar que a pessoa externe. Esse externar a dor ajuda e ajuda muito. Então o ponto principal seria cativar essa confiança no outro, tá? E isso não é uma tarefa muito simples para quem não tem essa experiência no dia a dia, como é o caso do profissional que trabalha na área de saúde mental. Mas todos nós temos a capacidade de exercitar isso. Por amor a gente vai aprendendo, né? Exato. Nós estamos com o meu xará aqui também, o Nelson Roberto, mandando aqui boa noite aos conterrâneos. Está falando de onde, Nelson? Boa noite. Ele esqueceu de colocar a cidade dele ali, mas eu já imagino que ele está morando fora também, né? E já que o Nelson também deu boa noite dele ali, vou aproveitar para dar uma boa noite para Priscila Fernandes, minha amiga que sempre me dá bastante dicas, para o Mano Sena, namorado dela, para a Eduarda e para o meu amigo Harry Potter, a Harry Potter é apelido, obviamente, né? Para o Bruno e para o Maurício Carteiro, para o pessoal todo lá do Motoclube, que também nos acompanha aí, né? Tanto do Espíritos Vagantes, né? Tem que fazer, né? Claro, minha merchan para o meu povo, certeza. né? Opa, vamos aproveitar, né? É isso aí. Enfim, voltando ao nosso tema, Davidson. Bom, a gente falou então como ajudar o outro sem invadir o espaço. E aí a gente tem uma outra questão. Como eu faço? Porque assim, quando eu escuto o outro, eu também tenho que tomar um cuidado para que a ansiedade do outro não se torne a minha ansiedade e a tristeza do outro não se torne a minha tristeza. E a partir do momento que eu tenho um caso severo de depressão dentro da minha casa, como que eu protejo os demais membros da família para que aquilo não venha a ser um problema coletivo dentro de casa? Como eu consigo tratar o paciente sem contaminar os demais membros da família? Muito interessante essa tua pergunta, foge da curva essa tua pergunta aí do convencional, né? Porque, em primeiro lugar, não só contaminar as outras pessoas, mas contaminar a si mesmo.
Tem muita gente que desiste da prática de terapia, de psicanálise ou coisa do gênero porque começa a absorver aquilo que o outro está falando e acaba se sentindo mal. E essa empatia é algo que é natural do ser humano. Então a gente pode sim começar a escutar uma história triste e ficar triste. Mas e daí? Você ficou triste, o que você faz com essa tristeza para frente? Como é que você leva e o que acontece? Então, em primeiro lugar, é importante entender que é natural do ser humano. Existem pessoas que treinam isso e outras que não treinam essa capacidade de se isentar. Um profissional da área de saúde mental que não saiba fazer isso, ele está fadado a perder a profissão, a não conseguir, porque ele vai começar a adoecer cada vez mais. Isso a gente percebe muito naquelas benzedeiras. As benzedeiras, elas acabam tendo, infelizmente, um final de vida bastante doentio, a maioria delas, né, e benzedores também, por conta de não saber separar uma coisa da outra, por não ter tido esse treinamento propriamente de separar uma situação da outra. Mas tá, a tua pergunta é, como que a família consegue não contaminar os demais? Não é uma tarefa fácil, Juscelia. E quem está nos assistindo ali, essa contaminação, ela vai minando, é como água. Por isso a importância da gente tratar no começo um processo depressivo, não deixar essa coisa sair avançando sob toda forma. O principal é você observar essa situação e não tenha receio. Não estamos falando aqui de depressão, mas estamos falando do final, que pode ser a questão do suicídio. É muito importante procurar ajuda profissional. Esse profissional vai estar habilitado. E existe também ajuda gratuita. Nós temos aí tanto o CVV que você comentou, nós temos o próprio SAMU, que tem estrutura para essa questão toda, nós temos também o CAPS também para atuar nessa direção. Tá? É muito importante as pessoas procurarem essa ajuda, mesmo que não tenham recursos. É muito importante procurar ajuda o quanto antes. Por quê? Porque pode minar, sim. Quando a gente fala de depressão, quando fala de suicídio, daí o estrago é gigantesco, né? Então a família inteira se arrebenta sob todas as formas. Gerações posteriores vão ser comprometidas com todo esse processo. Então é uma situação grave e que precisamos olhar com critério. Aquela história de que está chamando a atenção, isso e aquilo, a gente precisa... Será que não está na hora de procurar ajuda? Então, eu acho que eu não vou conseguir responder a sua pergunta como eu gostaria, porque eu não tenho uma fórmula mágica para não contaminar a família. O que eu penso é tentar resolver a questão como eu gosto de plantar, como no canteiro, numa horta, em que a hora que começa a vir a tiririca, a gente já tira antes que ela se alastre, porque depois que ela se alastrou, daí você tem que reformar a horta inteira. Você tem que arrancar alface, tem que arrancar tudo que está ali dentro para poder você tirar aquele... Não tem como você separar. Quanto antes a pessoa buscar ajuda, melhor. E é importante a gente estar falando isso aqui hoje. Vamos repetir isso daí, Juscelia. Quanto antes se procurar ajuda, melhor. Todo paciente depressivo é um suicida em potencial? Não necessariamente, tá? Existem algumas linhas que dizem que sim. Então, o suicídio é a finalização de um processo depressivo. Porque o depressivo, ele está tendo dificuldade em se entender, em entender as suas emoções. Mas o processo da depressão, em síntese, em grau maior, ele serve justamente para acontecer um equilíbrio, a gente chama de homeostase emocional. Então a depressão, no fundo, ela é uma tentativa do corpo de se equilibrar. Parece loucura o que eu estou falando. Mas a depressão, ela vem com o quê? Peraí, cara, você está acelerado demais, você está fora, você não está olhando para você. A tristeza, ela está muito relacionada com autocuidado. Quando você consegue mergulhar na tristeza de forma profunda, você vai trazer autocuidado. E aí esse é o objetivo do nosso inconsciente quando se fala de tristeza, quando se fala de depressão. Só que as pessoas olham isso apenas no aspecto da doença e não conseguem trazer esse autocuidado. Então, existem pessoas que estão mergulhando em processos depressivos e que vão sair melhores do que entraram e que vão conseguir trilhar essa trajetória. E não necessariamente a depressão tem que culminar com o suicídio. Hoje tem um índice aí de que 60% de pessoas que tentaram, acho que é da Sociedade Brasileira estou até com o manual ali, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, 60% das pessoas depressivas, tá, tem essa tendência, mas tem outros 40% que não são depressivos. Então, como a gente comentou, o alcoolismo, sabe, outras situações podem trazer esse processo de suicídio propriamente e não serem pessoas depressivas. Né?
Ok. Maravilha. O Valcir Cons também está aqui, boa noite. Lembrando que o pessoal aí pode fazer perguntas, né, Ju? Sim, se tiver qualquer pergunta, envia pra gente, que o Davidson está aqui para responder, né? E às vezes a pessoa que, né, não só quem passa por esse processo, mas tem algum amigo, tem alguém que você pode ajudar, é alguém que escuta, né? Muitas vezes, às vezes você é a pessoa de confiança de alguém que está num processo de depressão, ou está preocupado com alguém, né? E quer saber se de repente está realmente passando por uma probabilidade disso acontecer. Às vezes é um momento que você impede que algo pior aconteça. Uma pergunta pode ajudar alguém aí que está nos assistindo, né? Inclusive... E o objetivo do programa é esse? É esse, né? É ajudar as pessoas, ajudar vocês aí que estão nos acompanhando aqui através do estúdio, né? Davidson, quando a gente fala em suicídio, eu imagino que existe assim um sentimento nas pessoas, entre as pessoas que estão muito próximas, né, daquela pessoa que chegou a esse extremo, deve também existir um sentimento assim muito de um fracasso, de uma perda, porque existe toda uma luta, muito provavelmente anterior, que levou, né, a família toda a tentar impedir isso e muitas vezes não conseguiu, né, ser bem sucedida. E como que a família se cura desse sentimento, desse acontecimento que é tão brutal na vida de todos? A primeira coisa é não levar essa culpa, tá? Porque há uma tendência de se trazer culpa. E não dá pra gente colocar culpa nesse processo. Cada um tem a sua trajetória e, como eu disse anteriormente, muitas vezes a gente tem um trauma, tem um processo dolorido e desse processo dolorido acaba saindo para algo maior. Particularmente, eu não escondo isso para ninguém, eu entrei para estudar psicanálise justamente por conta dos processos que eu passei, das dores que eu não conseguia resolver, das minhas angústias. Então, ou seja, aquelas minhas dores profundas, aquela minha noite da alma me fez aprender sobre psicanálise e hoje estar aqui conversando com vocês. Um trauma me impulsionando. Então, culpa, tá, é uma coisa que deve sair dessa situação. Ou seja, por exemplo, pai e mãe sempre faz o melhor para os filhos, dentro daquilo que aprendeu, dentro daquilo que conhece, dentro daquilo que está apto a trabalhar. E não houve essa preparação anterior. Por isso que a gente está aqui conversando sobre esse assunto e tentando levar algum tipo de instrução. Porque não há essa informação em qualquer esquina. A gente não nasce sabendo tudo isso. Então é importante entender que aquela pessoa também, que ela tentou, teve problemas, não conseguiu suportar, como você mesma colocou, mas isso não é uma culpa da família, não foi a família que não conseguiu. Por quê? Porque a gente vê casos de situações graves acontecendo dentro de famílias preparadas. Então, por exemplo, é filho de psicólogo, de psicanalista, de psiquiatra que também atenta contra a própria vida. E a gente se pergunta, tá, e esses profissionais não estavam preparados, não tinham instrução para isso? Me entende? Então como é que essa família vai dizer que ela não preparou-se ou não fez aquilo que deveria ser feito? E por que isso acontece com um filho e não acontece com o outro, se foram criados juntos? Então existem uma série de características, se fala em questão de hereditariedade também, existem questões genéticas, questões alimentares, a gente falou de incidência de sol, ou seja, há uma série de outras questões. Para a família não carregar esse fardo é entender que foi feito tudo que poderia ter sido feito. Ok. Eu quero aproveitar, antes que eu esqueça, né? Quero mandar um abraço para minha amiga Luísa Toida, que virou vovó essa semana passada. Oh, que legal, né? hein? Tá aí com o nenenzinho, com a Maitê, a mãe dela virou Bisa, a Sandra, né? A filha dela, a Letícia, teve a nenenzinha, então parabéns para a vovó fresca, né? A minha idade já é vó, pensa. Também para Márcia Grossel, minha grande amiga, que está aí há 60 dias com a mãe dela já no hospital. Agora, essa semana, começou a ter uma boa melhora. Estamos na torcida aí, Márcia, espero que logo você esteja de volta. Davidson, assim, a gente até estava discutindo isso antes de entrarmos ao vivo, né? Muito se fala, tanto nas redes sociais, senso comum mesmo, que os jovens de hoje, devido à criação em que tudo é permitido, não estão acostumados a lidar com as rejeições, com o não.
Seria correto dizer que as pessoas hoje estão menos preparadas para lidar com dificuldades? Isso seria algo que facilita o desenvolvimento de depressões? A gente vê muito, se fala, por exemplo, hoje eu estava vendo no Instagram pessoas que do nada brigam no trânsito, cometem atos violentos simplesmente porque alguém passou na frente, né? E parece que a pessoa não sabe, mas, né, a gente vê casos aí em avião direto, né? Fala a pessoa que não quis trocar de lugar, cria todo aquele drama. Mas a gente não para pensar que talvez essas dificuldades, essa dificuldade em lidar com dificuldades, né, pode também estar conduzindo, facilitando episódios de depressão? Sim, faz muito sentido. Isso é algo que a gente pega no consultório todos os dias, tá? Então, a gente acaba aumentando demanda, eu atendo muitos adolescentes, e que eles vêm justamente de não ter tido... Sabe aquela história do pai que diz assim, ó, vou fazer pro meu filho tudo aquilo que eu não tive? Isso parece ser a coisa mais linda do planeta. Mas na prática, isso acaba trazendo muitos problemas, porque não há restrições. Então essa criança, esse adolescente, ele não sabe o que é um problema e como enfrentar isso. Ele nunca foi treinado para isso. E nunca teve que esperar por algo. Hoje tudo é instantâneo. Hoje o celular, você olha ali, você põe, você digita, já está tudo na mão ali. Você tem informação muito rápido, você compra as coisas de uma forma muito rápida. Tudo que você, se você não quer, você faz em 12 vezes, você consegue... Não sei como é que paga depois, né? Mas consegue naquele momento ali. Perdão. Então, essa facilidade e essa falta de obstáculos na vida, na criação propriamente, nos atrapalha quando a gente encontra os obstáculos na vida ou quando a gente precisa desenvolver resiliência, precisa desenvolver paciência. Então, não existe essa paciência. É interessante de pensar na agricultura que quando você planta lá uma mudinha de uma árvore, por exemplo, ela vai levar... Eu estou lá com uma jabuticabeira que já estou há 20 anos esperando ela. Eu já comprei ela já com 12 anos, ela já está há 8 anos lá, então já tem 20 anos e ainda não produziu nada. E estou cuidando e tal, todo ano vai sair a florzinha, não vai, já etc, surrou ela? Né? Não, diz que tem que surrar, tem que surrar, olha, você não está educando. Não estou educando da forma adequada, é jabuticabeira, olha só. Estou sendo negligente com o jabuticabeira. Mas o que acontece? Isso... Amanhã vai ter um monte de reclamação lá no... Ai, meu Deus do céu. Surrar os filhos lá. Não, pelo amor de Deus. Não, melhor não. Conselho tutelar vai estar cheio. Tutelar vai estar cheio. Não é isso. É só jabuticabeira, só Juscelia, só árvorezinha. Só árvorezinha. Mas vamos nós. Sim, Juscelia, essa falta de preparação, sabe? Então, a gente já tem a questão da tecnologia que nos dá essa falsa ideia de que tudo é fácil, de que eu consigo tudo e que eu consigo tudo sim, de uma forma muito rápida. E na vida nem sempre é assim. As coisas não são rápidas como a gente gostaria. E isso traz uma frustração e essa criança, esse adolescente não sabe lidar com frustração e aí precisa fugir. E nesse fugir vem o álcool, vem as drogas, vem o processo depressivo, a tristeza, eu não sou capaz, eu não posso, eu não alcanço. Então sim, e isso pode ser exercitado pelos pais. Então os pais podem, sabe, tipo, olha filho, eu vou te dar isso que você está pedindo, mas espera um pouco. Não pode, não pode, claro que pode. A gente vai ver, mesmo que tenha condição, né? Tem muitos pais que orientam nesse sentido, às vezes tem condição de dar aquele presente, de fazer aquela vontade, mas espera uma semana, espera 15 dias. A gente esperava um ano por um presente de Natal, era lá que se tinha, né, aquele presente em si. Mas essa espera é muito saudável para a criança, depois adolescente, adulto, aprender a esperar da vida. Tá? E ter essa capacidade de resistir. Aquele chamado sim, sim, não ceder depois de já ter dito não. Apesar porque as crianças, na realidade, sabem, né, nos manipular quando elas querem alguma coisa. E a gente observa que cedeu uma vez, ela percebeu que a fórmula funcionou, ela pode continuar, né? E essa característica, até hoje eu estava falando com uma paciente minha, que é mãe, e ela falando justamente que ela foi dura com a filha e exigiu algo, né, uma coisa simples dentro de casa lá, mas ela exigiu aquela situação, e ela estava lá, meu Deus, eu disse, não, precisa exigir. Mas a criança vai tentando manipular, exatamente o que você falou, né? Isso faz parte da estrutura. Porque essa criança vai ter que o quê? Ela vai ter que tocar para a vida. E uma pessoa que foi muito reprimida na vida, ela tem dificuldade de se soltar depois. E o inverso também é verdadeiro. Uma pessoa que não foi reprimida em nada na vida, sabe, acha que todo mundo vai ter que servi-la.
o meio do caminho que é o ponto fundamental, que é o equilíbrio. Nem o excesso para um lado, nem o excesso para o outro lado. Isso pode ser conduzido de uma forma amorosa. Isso já rendeu um estúdio TV Remassa inteiro, né? Certeza. A gente volta nesse tema ainda no futuro, né? Com certeza. Assim, até a gente vinha também conversando antes da programação entrar ao vivo. Existem formas, né, já estamos falando de suicídio, mas como muito provavelmente a depressão é uma precursora, o que pode ser feito para evitar chegar, né, existe uma cartilha sobre isso, né, que traz aí algumas estratégias para que você evite chegar nesse extremo, né? Então, tem coisas que eu posso fazer não só do ponto de vista emocional, que é procurar terapia, a medicação, mas existem hábitos de vida que podem nos conduzir a uma qualidade suficiente para que um episódio triste seja só um episódio triste, né? Com certeza. Por exemplo, nessa cartilha da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, eles colocam alguns pontos assim essenciais, como, por exemplo, atividade física. Boa alimentação, sabe? A questão do processo da espiritualidade. Então, buscar espiritualidade, religiosidade, que isso ajuda muito. A questão das amizades, o processo, até mesmo eles falam até de relação de paternidade, gestação, que tudo isso contribui para um equilíbrio e para um fortalecimento dessas relações afetivas melhoradas, que vão conduzir para menos depressão e para menos atentado contra a própria vida. Tem mais, são outras questões que, claro, eles falam do álcool, que atrapalha, álcool, uso de drogas, né? E assim vai. Eu estou até com a cartilha aqui, eu não sei se vale a pena a gente tocar um pouquinho aqui nos pontos. Ó. Então aqui, ó, a integração com a sociedade. Então a pessoa parar de ficar criticando, aquele lá é depressivo, aquele é doente, esse tipo de coisa só atrapalha. O suporte familiar que a gente já falou, gestação e paternidade a gente falou, crenças religiosas, culturais e éticas, estilo de vida saudável, então hábitos alimentares. Daria até um programa sobre alimentação que, digamos, previne e trata depressão. Eu fiz uma especialização em nutrição neuropsiquiátrica justamente com esse foco. Por quê? Porque eu atendo muitos pacientes que estão desnutridos e chegam em processos depressivos provocados por desnutrição ou provocados por intoxicação por algum tipo de metal pesado ou algo do gênero, intoxicação por alumínio, por exemplo, um negócio que é muito comum, todo mundo comeu. Seria até uma depressão química. Sim, que a gente chama de depressão orgânica, que não deixa de ser uma depressão química, tá? E a gente se pergunta o quanto essa depressão que a pessoa está vivendo é orgânica ou química e o quanto que essa depressão é realmente emocional. E a gente não sabe. E na maioria das vezes a gente encontra as duas coisas juntas. Ó, que fala de autoestima elevada, a necessidade de trabalhar com essa questão, os cuidados com a saúde mental. Então, às vezes, se tem um problema. Eu lembro de um paciente que ele brigou com a namorada e entrando num processo depressivo, um adolescente, tá? E ele veio numa única sessão. E eu comecei a conversar com ele. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Durante uma hora entupiu o piá de perguntas, né? E depois a mãe dele disse, tá, mas ele se transformou completamente, é outra pessoa. Nossa, eu disse, não, mas ele não veio na segunda sessão, não precisa, ele já está bem. Por quê? Porque ele estava mergulhando numa coisa que ele não sabia. Então, quando a gente tem, às vezes, quando a situação está no começo, é possível uma intervenção com muito sucesso, de forma muito rápida, né? Então, esse acesso a essa saúde da questão mental, né? E a gente falou já sobre a capacidade de resolver problemas, que é uma coisa que se faz na cartilha da escola. Perdão, na cartilha da casa, né? Da cartilha que tem em casa. Davidson, quero te agradecer aí pelas considerações. Vamos reforçar para quem está em casa, às vezes conhece alguém que precisa de ajuda. Quem está em casa às vezes precisa de ajuda, né? O Centro de Valorização da Vida tem um telefone que atende gratuitamente 24 horas por dia. Se a pessoa precisa conversar com alguém, às vezes você sente que não tem ainda essa pessoa de confiança próxima de você. O telefone é 188, né? Você telefona, conversa com alguém, desabafa, às vezes só um desabafo, né? Como você mesmo citou o exemplo de uma pessoa que veio numa única sessão, às vezes aquele desabafo já ajuda a pessoa a seguir em frente, a ir adiante, às vezes é o que conduz ela até para terapia, que pode ajudar e evitar uma série de problemas futuros. E o CVV também tem o website, e ali tem até um bate-papo, se a pessoa quiser, né, pelo celular, conversar com alguém também, o site é o cvv.org.br. Então, para quem precisa de ajuda, sente que
quer conversar com alguém, desamparado a pessoa jamais vai estar, porque sempre tem quem se importa, né? Então eu quero agradecer a todos vocês que estão em casa nos acompanhando, Tia Ju, Nelson, Valcir, o Hamilton, né, que lá de longe também nos acompanhou aqui durante a programação, todas as pessoas que eu já citei também, a do próximo já dou mais uns tchauzinho, né? Agradecer mais uma vez, agradecer a você, ao Nelson, que está aí com a gente sempre, né? E não se esqueçam, sempre que precisar de alguém, tem quem possa nos escutar, sim. A vida é o nosso bem mais precioso, né, Davidson? Com toda certeza. E eu gostaria de também agradecer o pessoal da TV Rio Mafra que está aqui com a gente, agradecer a você também por essa condução tão inteligente, tão espontânea. Gostei muito da forma como a gente conduziu, ficou muito descontraído o nosso bate-papo, muito produtivo, e eu tenho certeza que o pessoal em casa vai receber muitos benefícios desse programa, que tem como função justamente, né, um programa de utilidade pública, que é ajudar pessoas, levar isso de alguma forma. E aproveitando esse gancho, gostaria de colocar para você que está nos assistindo, que coloque aí nos comentários o que você gostaria de que a gente trouxesse, né? Se a pessoa quer que a gente fale mais sobre isso, quer que fale sobre depressão, quer que fale sobre nutrição neuropsiquiátrica, sobre alimentos, quer que a gente converse sobre isso, como que a gente pode melhorar todo esse processo, estamos aqui para servir vocês que estão junto com a gente. Sua mãe está falando aí. A sogra? Muito obrigada, Tia Ju. Tamo aí. Pode mandar mais sugestão. O próximo é uma sugestão dela, inclusive. Opa, que legal, que legal. Vem um próximo programa aí que realmente está muito 10. A Juscelia está preparando tudo isso. Muito obrigado a todos. Né? Obrigado, Juscelia. Obrigada. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. 10. Gostei muito, Juscelia. Realmente, assim, olha, ficou... muito harmônico, assim, e as colocações, a maneira. E desde o próximo programa, ali até o nosso conceito também, Eu estava melhor com o tema que falei, né? Que eu tenho um certo reserva com isso, mas enfim, acho que deu, né? Não vai